Bom dia, querida igreja, a paz do Senhor. Tudo bem com você, com a sua família, com a sua casa? Como foi sua semana? Tenho certeza que Deus cuidou de você. Tenho certeza que você foi amparado pela mão do Senhor e que Ele não te deixou sozinho, nem te rejeitou. Então, que nesse dia o Senhor possa continuar te abençoando. Nós hoje vamos estudar uma lição que tem por título Uma Igreja Profética. E nossa referência bíblica está em Amós, capítulo 5, do verso 10 ao 15, tá bom? Mas, como nós sempre fazemos, vamos falar com Deus. Senhor, obrigada por mais uma oportunidade, obrigada por mais um dia de vida, por Tua presença, por Tua paz, por Teu cuidado, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, os pecados, Pai, nos livra de todo mal e nos dá uma aula abençoada na Tua presença. Que haja, Senhor, liberdade do Teu fluir entre nós. Muito obrigada por tudo. Nós te amamos e te rendemos toda a gratidão em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho o profeta Amós, antes de nós irmos direto para a lição. O profeta Amós faz parte de um grupo chamado Profetas Menores. Quem foi aluno da tia Sandrinha lembra, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, João, Miqueias. Você já viu que eu não fui aluna da tia Sandrinha. É minha irmã que foi, aí ficava cantando essa música. Então, ela usava essas estratégias para as crianças conhecerem, né, os grupos bíblicos, né, tanto os grupos literários dentro da Bíblia. E minha irmã cantava muito essa musiquinha, mas eu não sei. Bom, vamos lá. Amós, capítulo 1, verso 1. Diz assim: as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, não sei pronunciar direito aqui, porque não tem acento, né? O que ele viu a respeito de Israel nos dias de Josias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Aí eu vou ler para você um pouquinho sobre ele. Tradicionalmente, a autoria do livro de Amós tem sido atribuída a um profeta do século 8 a.C., portador desse nome. Acabei de ler para você no verso 1 do capítulo 1. Amós atendeu o chamado de Deus para profetizar, mas negou qualquer associação com um grupo de profetas profissionais, muitos dos quais ganhavam a vida apenas profetizando aquilo que o povo e os líderes de Israel queriam ouvir. Amós ganhava vida como criador de ovelhas e gado, e além de ter um trabalho sazonal como cultivador de sicômoros, onde cortava os figos dos pobres, para torná-los mais doces e macios para a venda. Era natural de Tecoa, cidade localizada em Judá, aproximadamente 15 quilômetros ao sul de Jerusalém. Amós não era necessariamente um homem pobre. No entanto, abandonou tudo quando o Senhor o chamou para ir como missionário estrangeiro do Reino do Sul ao Reino do Norte. Amós divulgou uma mensagem pesada do Senhor ao povo de Deus. Agora sim, vamos ao texto bíblico da referência da nossa lição. Capítulo 5, versos do 10 ao 15. Diz assim: aborrecem na porta ao que repreende e abominam o que falam sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomai o resgate. Resgate também pode ser sinônimo, podemos usar como sinônimo a palavra suborno, tá? Então, tomais o resgate, tomais o suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Verso 15. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade de José.
Bom, eu gosto sempre de começar com alguma coisa para te provocar a reflexão. Então vamos lá. Quando você ouve falar em profecia, palavra profética, profeta, o que é que vem à sua mente? Queria que você pensasse um pouco isso. E no final a gente volta a falar sobre o assunto. Profecia, no dicionário, diz assim: é a predição do futuro por um profeta. Então era o que o Amós estava fazendo, tá? Predizendo, dizendo o que iria acontecer. Bom, introdução. Uma igreja cheia do Espírito Santo faz o quê? Nós estamos vendo isso desde a primeira lição. Ela crê, ela anuncia, cultua, serve, educa e concilia, ok? Ela deve ser ética e deve ser profética. Não deve se deixar contaminar pela corrupção. E quando a gente fala em corrupção, nós falamos de todas as formas de corrupção. Inclusive aquilo que parece mínimo e não é. Vou te dar um exemplo bem simples. Meu esposo trabalha em hospital, lá no centro da cidade. Por causa da pandemia, ele está indo de carro para evitar o transporte público. E essa semana o hospital já não autorizou mais guardar o carro no estacionamento do hospital. Por quê? Os ônibus voltaram a funcionar, então, teoricamente, não precisa mais. Aí, tem um estacionamento. É meu cachorro abençoado. Tem um estacionamento que você tem que pagar R$15 por dia, que é aquele particular fechado, e tem o estacionamento da rua, que custa R$10 por dia. Mas esse estacionamento da rua, ele não é legal, ele não é oficial. Aí, meu marido brincou assim, eu falei, mas aí podem rebocar o carro? Ele falou, não reboca porque ele tem algum, né? Ele tem, vocês estão me entendendo, ele tem alguma conversa com alguém. Aí eu falei pra ele, você acha correto deixar o carro na rua nessa condição? Vamos pensar assim? Ah, Cintia, parece uma bobeira. Mas olha só, é um dinheiro que vai pelo gargalo. Você vai economizar R$5, não estou dizendo que ele vai fazer não, tá? Eu começo a pensar. Você vai economizar R$5 por dia, mas daqui a pouco tá indo 10, 15 por outro lugar e você não entende por quê. Entendeu? Porque não é um lugar, não vai ser um dinheiro que você economiza. Será que esse dinheiro é limpo? Será que esse dinheiro é honesto? Será que é certo? E aquilo que nós já conversamos algumas semanas atrás. Para nós que queremos expressar o caráter de Cristo, honestidade não é opção. Honestidade é obrigação. E em todas as formas. Então, assim, quando a gente fala que não devemos ser uma igreja corrupta, em todas as formas de corrupção a gente deve evitar. Eu nunca esqueci um dia que eu era criança, eu fui à padaria, eu acho que eu fui no Seu Nestor na padaria, eu não me lembro mais. Gente, toda vez que eu ia à padaria, eu esquecia alguma coisa que minha mãe mandava eu comprar. Não sei se ela lembra disso. Já deixei pão cair na rua, já fiz muita confusão. Só que numa dessas vezes, eu não sei se minha mãe vai lembrar, eu fui para casa feliz da vida porque o moço me deu troco a mais. Por exemplo, ele tinha que me dar 5, me deu 8. Eu vi aquilo e saí correndo feliz da vida, achando que tinha uma grande vantagem. Mãe, olha aqui. A minha mãe não pestanejou. No pé que eu cheguei, eu voltei para devolver o dinheiro, porque ela mandou eu devolver o dinheiro. Fiquei com a maior vergonha da minha vida. Mas foi uma lição. Então, assim, é pra gente pensar mesmo, tá? A gente usa, às vezes, alguns temas, assim, que parecem ou bobos ou fora da realidade, mas é para nos incentivar a reflexão. A igreja precisa ser uma voz que denuncia as injustiças, mas também que anuncia o evangelho, tá ok? Vamos ao fundamento bíblico? Vamos entender que contexto era esse? Era um período de prosperidade econômica. Não havia necessidade de ter ninguém passando dificuldade, passando fome. Não precisava, porque era um momento de prosperidade. Porém, uma coisa que você vai ver que é muito atual, por conta da ganância de alguns, muitos estavam vivendo em extrema pobreza e miséria. Não parece nada com o que a gente vive hoje, né?
E também era um momento em que vivia grandes transformações sociais. E essas transformações sociais afetavam diretamente tanto a vida pública como a vida religiosa. Aí a revista pontua, eu vou falar para você. O povo era cada vez mais pobre e vivia debaixo de opressão. A injustiça era evidente. Suborno nos tribunais era comum. A opressão aos mais pobres não incomodava, sabe? Era uma coisa que parece, pelo que eu observei, pelo que eu entendi, era uma coisa que se tornou natural. Não incomodava ninguém. Era assim. O comércio era fraudulento. A prostituição era tida como normal. Algumas esposas, com suas ambições e exigências, levaram seus maridos a cometerem injustiça. Porque quanto mais elas queriam mais requinte, mais eles precisavam de valor, de dinheiro e acabavam promovendo mais injustiça. A idolatria era tolerada. E o pior, gente, o culto, né? A igreja daquele tempo ignorava tudo isso e queria prestar ainda assim um culto. Mas nesse culto ainda queriam a bênção de Deus. Só que, e Deus? Será que Deus ouvia? Deus atendia? Pelo que você leu aqui, você viu que Deus era aborrecido, Deus era contestando as atitudes daquelas pessoas. Então Deus não ouviria suas orações e não aceitaria seus sacrifícios. No mesmo capítulo 5, verso 21, 22 e 23. Vamos lá? Diz assim, olha. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Caramba, desculpa a expressão, mas é forte, não é? Agora, vamos pensar em nós como igreja hoje. Que posição, que situação nós estamos, né? Você ouvir de Deus assim, olha só, afasta de mim teus cânticos. Olha só, afasta de mim teus holocaustos, teus sacrifícios, teu culto, afasta de mim. Nossa, dói, não dói? Só de pensar, só de pronunciar? Pronuncia, porque eu tô falando e estou me sentindo mal. Eu jamais gostaria de ouvir isso da parte de Deus. Mas que igreja eu sou? Então a gente precisa pensar muito sobre isso e refletir sobre nossas ações, não é verdade? E aí, nesse contexto, entra o Amós, que nós conhecemos no início da nossa aula, que vem como uma voz divina para denunciar todas essas questões. Vamos voltar, verso 10, 11 e 12. 10 diz assim: aborrecem na porta ao que os repreende e abomina o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nela não habitareis, vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis os justos, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Então aí entra Amós como uma voz profética, uma voz divina, uma voz que vem para denunciar todos esses pecados, ok? E aí os versos 14 e 15, aí sei que isso, agora lembrei. Ele denuncia os pecados. Então olha só, a palavra profética vem e denuncia o pecado. Porém, ele também traz orientação. Tá? Ele disse tudo que eles estão fazendo de errado. Em seguida, ele orienta. Vamos ao 14 e o 15. Diz assim: buscai o bem, não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. E o 15. Aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do resto de José. Então ele denuncia e traz uma solução. Se a gente apenas só diz o que está errado, nós corremos o risco de ser apenas apontamentos. Então a gente vai estar assim, ó, você está fazendo isso, isso, isso e isso, e aí estamos chegando ao julgamento, né? Como disse na revista, usou como exemplo, você está
mostrando a trave do olho do irmão e não olha para os seus próprios pecados. Então, assim, ele nos ensina, e isso é muito importante, vamos denunciar, mas vamos orientar, vamos falar das injustiças, mas vamos fazer o que é correto. Então, a balança precisa estar equilibrada. Então, quando a gente só diz o que está errado e não orienta, porque você está fazendo isso, e o que eu faço para me consertar? Tem que orientar, tem que ter essa palavra de orientação, de explicação, de ensinamento, não é verdade? E aí o verso 13 traz duas vertentes para a gente. Eu deixei ele por último. Ele diz assim, ó. Peraí que eu perdi aqui. 13. Portanto, o que for prudente guardará o silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. E aí ele traz duas vertentes para a gente. Diz, uma é o silêncio como resignação. Ou seja, eu vou me calar e não vou me envolver. Por quê? Porque eu estou temendo. Temendo o quê? Talvez a própria vida, a segurança da minha família. Estou temendo, sei lá, aborrecimentos, umas coisas mais cotidianas, talvez, né? Vou me aborrecer, vou me chatear e não vale a pena. E uma outra vertente é alguém que sabe que tem que falar, mas já não acredita, deixa de acreditar que é a atitude mais sensata, né? Porque às vezes a gente parece que vai se acostumando com que não é com que as coisas que vão acontecendo, parece, a gente já até comentou sobre isso, né? Parece que vão ficando naturais na vida da gente, vai se naturalizando pra gente. E mas não vai dar certo mesmo, eu só vou me aborrecer, eu não vou procurar a justiça não, porque não vai dar certo. Ele é poderoso, ele é filho de não sei quem, ela é influente, né? E aí a gente acaba caindo no silêncio. Então ele mostra duas vertentes, de resignação e de deixa pra lá porque não vai dar em nada não, tá? Mas Amós é a voz contrária a isso, a voz que não se cala e cumpre a vontade de Deus. Entenderam? Então a posição de Amós aí, Amós ele vem como uma voz para buscar a mudança. Não é só uma voz para dizer, eu acho que isso tem que ser desse jeito, eu não concordo com o sistema, eu não concordo com o sacerdote, eu não concordo. Não, ele vem como uma voz direcionada pelo nosso Senhor. E aí vamos à palavra que ilumina. O que aconteceu? Foi exclusivo àquela época? Só aconteceu naquela época? Ou acontece agora também? Você vê algum pobre oprimido por aí? Você vê pessoas enriquecendo cada vez mais enquanto outras vão empobrecendo cada vez mais? Você vê, olha, a gente está vendo muito isso agora. Escolas particulares e escolas públicas. Como é que está sendo passado o conteúdo da escola particular? E o que é que está acontecendo na escola pública? Onde a maioria dos alunos da escola pública são alunos de baixa renda, que têm menos condição, são famílias mais pobres. Como é que está sendo isso? Olha uma já injustiça aparecendo aí. Um exemplo, tá? Eu poderia citar inúmeros casos aqui, você, mais outros inúmeros aí. Então não foi algo exclusivo daquela época, é algo muito, muito atual. Então, Amós traz alguns ensinamentos para a gente. Vamos ao primeiro. Deus tudo vê. E aí eu queria deixar para você uma sugestão. Estuda o livro todo de Amós, desde o capítulo 1. Porque ele ali, o Senhor, a gente aprende muita coisa sobre a injustiça humana e a justiça divina, sabe? Porque parece que às vezes o ímpio sempre prevalece. Sabe? Porque parece que o injusto sempre se dá bem. Né? A gente até vê na novela. Quantas vezes nas novelas o vilão se deu bem no final? E quantas vezes quem assistiu não torceu pelo vilão? Né? Então, vamos pensar nisso. Deus está vendo tudo. Não se preocupa. Deus está vendo tudo e tem tudo sob o seu controle. Então, aquilo que parece injusto, o Senhor está contemplando e Ele é o primeiro a se aborrecer com as injustiças. Ele é o primeiro a se aborrecer com o mal, com as coisas ruins que as pessoas fazem. Vocês vão ver do capítulo lá no início, no capítulo 1, até a gente chegar mais para frente aqui no nosso, você vai ver que Deus também fala contra outros povos.
povos que não conheciam as leis de Moisés, mas que estavam escravizando, que estavam cometendo crimes de guerra. E isso não passou invisível, como se nada tivesse acontecendo aos olhos de Deus. Tá? Então lembra disso. Deus está vendo tudo. Deus está contemplando tudo. Nada fica ofuscado aos olhos do nosso Senhor. Então, aquilo que parece injusto, que parece que não está tendo solução, continua orando, continua buscando os caminhos corretos, continua assim lutando pelos seus direitos, sempre com respeito às leis, mas sempre em oração. E você vai ver a mão do Senhor agir na sua vida. A fé não pode se apagar na nossa vida, mesmo nessas horas. E, gente, vamos falar a verdade. Quando a gente passa por uma injustiça, isso não gera um sentimento tão ruim dentro da gente, não é? Tão ruim. Então você imagina que tem pessoas que vivem injustiças todos os dias, né? Tem pessoas que passam, uma pessoa que foi presa injustamente, por exemplo, né? Então todo dia tem pessoas vivendo nessa circunstância. Devemos denunciar a falsa religiosidade, o culto sem amor e sem compromisso é um culto vazio. Gente, eu entendo, na minha concepção, se eu tenho essa vida, se o culto vazio, se eu vou para a igreja sem saber nem para quê, só para cumprir um rito, só para cumprir uma obrigação e oferecer a Deus um culto vazio, para mim é a mesma coisa que ter uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida sem rumo, uma vida sem direção. Então, a gente precisa mudar o nosso comportamento quanto a isso. Nós precisamos viver todos os dias com intensidade, com alegria, com determinação, com força de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos ficar desanimados no primeiro obstáculo, na igreja, no trabalho, onde for. Sempre tudo é mais difícil, gente. O que a gente ganha de bênção não vem de mão beijada. Se vier de mão beijada, para pensar. Será que é do Senhor? Ou será que não é fruto de corrupção? Então, tudo ao nosso redor precisa ser observado e tudo precisa ser analisado conforme as Escrituras. Devemos convidar o povo ao arrependimento e mudanças de atitude. Então, a gente vai fazer tudo isso, a gente vai denunciar, a gente vai se posicionar, a gente vai dizer, eu não quero, eu não posso. Olha só, você não quer colocar um gato de luz aí, não? Economiza pra caramba. Vou economizar. Não quero. Muito obrigado. Oferece pra... Não, mas olha só, tá todo mundo fazendo. Minha mãe sempre diz, você não é? Todo mundo. Ah, você não quer não botar aí um gatunete na sua casa? É muito mais... Não, por quê? Porque eu não vou agradar o Senhor. Se eu fizer isso, eu vou entristecer o coração do meu Deus. Vem cá, você não quer entrar naquele esquema assim, assado? Não, por quê? Porque eu sou um servo do Senhor, eu não quero. Não vou aceitar. E às vezes a gente precisa ser até radical e incisivo. Não, por que não? Porque não quero. Eu tenho um objetivo e o meu objetivo é agradar ao Senhor meu Deus. Porque eu sei que se eu viver em pecado, eu vou me afastar dele. Ele vai se afastar de mim. É isso que você quer para a sua vida? Então, em alguns momentos, você precisa ser incisiva, determinado em dizer não. E buscar, sim, chamar as pessoas ao arrependimento e mudar de atitude. Tá? Poxa, se a gente está vendo que alguém não está fazendo algo legal, orientar, falar, poxa, busca outro caminho, isso não é legal não. Eu lembro que quando eu entrei no município, eu não lembro mais não, como é o nome? Que de tempos em tempos nós recebemos livros para analisar e fazer a escolha para o Ministério da Educação, para as Secretarias de Educação comprarem esses livros. E alguém falou assim, eu não vi, foi um recado que passaram, o fulano da editora tal disse que se a gente escolher o livro deles, ele vai oferecer uma coleção completa, no caso da gente de matemática, da coleção Fundamentos da Matemática Elementar. Quem conhece sabe que essa coleção hoje, já era, né? Ela custa para mais de R$1.000, são muitos livros que cobrem todo o conteúdo do ensino médio. E eu novinha na escola, eu falei assim, gente, isso não é suborno, não?
Aí uma professora mais antiga, tipo, cara, assim, tipo, viu? Tipo, falei. Aí o colega falou, não, ó, vocês não querem, não querem. Eu falei, eu não quero, não. Então, assim, é deixar a vez mesmo de receber algum benefício e dizer não, tá? É muito importante isso. E aí eu acho que com a nossa atitude a gente incentiva outros a mudarem de atitude também. Agora, foi o que eu falei anteriormente. Só denunciar leva só para o apontamento. Quando a gente denuncia, quando a gente diz o que não está bom, a gente também precisa trazer a orientação, a explicação. É assim que a gente não faz com os nossos filhos. Quando você diz assim, quando eu falo assim, Vitória, Manuel, não faz isso não. Por quê? Aí, às vezes, eu vou lá e explico, olha, por quê? Se você se balançar nessa cadeira desse jeito, você pode cair para trás e bater sua cabeça no chão. Por isso, você não deve fazer isso. Né? Ou então, não, se você botar a mão na panela quente, você vai queimar a sua mãozinha. Não pode. Eu sei que em alguns momentos com os nossos filhos a gente tem que dizer não, por que não? Mas a gente tendo a oportunidade de explicar o porquê, de orientar, é o ideal. Então, é a mesma coisa. Então, assim, Amós não apenas denunciou, ele também orientou, como nós vimos nos versos 14 e 15. E lembre-se que todos nós precisamos de perdão, inclusive eu e você. Então, se eu e você a gente precisa de perdão, todos os outros precisam. Jesus morreu na cruz por todo mundo. Então, todo mundo precisa do perdão do Senhor. Tá? Então, por isso a importância da gente chamar as pessoas ao arrependimento e à mudança de atitude. E uma igreja profética, ela precisa, antes de tudo, ser também uma igreja ética, tá? Amós nos ordena ser uma igreja ética. Ele diz, buscai o bem e não o mal. E a graça de Deus é que nos ajuda a termos força para buscarmos o bem e rejeitarmos o mal. E as nossas ações e as nossas palavras nos orientam, nos levam a buscar. São as nossas ações que nos levam, nos mostram o caminho que nós estamos trilhando, o do bem ou o caminho do mal. E outra coisa que Amós ordena, estabelecei na porta o juízo. Então, uma igreja profética não se coloca ao lado da corrupção e também das pessoas corruptas. Ao contrário, como voz alternativa, denuncia qualquer tipo de corrupção. E tem um modo de vida que suas ações testemunham contra aquilo que é condenável. Gente, eu sei que às vezes nem sempre tem como a gente falar, mas a gente tem como ter postura, como ter vida, exemplo de vida contra as atitudes de injustiça, com a atitude de colocar o outro em servidão, de oprimir o outro ser humano. Então a gente pode, se você, por exemplo, comprava roupa de uma marca e você sabe que essa loja, que essa marca utilizava, por exemplo, mão de obra escrava, que a gente volta e meia vê nas notícias do jornal, não compra mais. Eu penso assim, entendeu? Se você teve uma época que foi um burburinho porque ia ter um casal, sei lá, né? Iam ter duas mulheres numa novela que iam formar um casal. Uma dessas mulheres lançou um esmalte azul, muito bonito. Qual foi a minha atitude? Qual deveria ser? Eu acho que deveria ser a nossa atitude. E eu acho que foi um burburinho, aquele falatório, aquele fervo. Mas o que eu mais via nas mãos das mulheres da igreja era o esmalte que a moça utilizava. Então eu criticava, ia lá na loja e usava o mesmo esmalte que ela. Então, assim, são coisas assim que pra gente pensar, tá? Será que é o ideal? Às vezes é melhor você calar a sua boca e ter uma atitude, ter uma postura, que você demonstra que você rejeita essas coisas que às vezes estão à sua volta e você não concorda. Porque você fala e depois vai fazer igual, não faz sentido algum. E tem um modo de vida que suas ações testemunham contra aquilo que é condenado, né? Já falei. E ética e honestidade, como nós já falamos, não é para nós uma opção. Ética e honestidade são para nós obrigação. Se nós queremos, volto a dizer, expressar o caráter de Cristo, é obrigação. Não tem meio termo para a gente nesse sentido, tá bom? Conclusão. Nossa espiritualidade não deve ser descomprometida. Pensa sempre nisso. Não faça nada para o Senhor por fazer.
Faça com direção, faça com a intenção correta. Não faça nada para ninguém ver. Faça para agradar ao Senhor. Nós já estudamos isso aqui. Faça para adorar ao Senhor. Devemos lutar contra o pecado? Sim. Denunciar o pecado? Sim. Mas também chamar ao arrependimento, mostrar o evangelho e falar da salvação. A igreja precisa ser exemplo de ética, de justiça e de respeitar os direitos dos outros, né? De todos nós. Rejeitar a hipocrisia, tá? Vamos mudar nossa postura nesse sentido, vamos ser honestos, vamos colocar como desafio na vida da gente, vamos ser sinceros diante de Deus e sinceros diante dos homens. Vamos. A igreja profética deve ser a primeira a rejeitar a injustiça, tá bom? E aí a gente conclui aqui. Eu só queria falar com você que lá no início eu te perguntei o que é para você profecia? O que é uma palavra profética? E aqui no final, depois de tudo isso que nós estudamos, eu quero te alertar, eu quero te pedir, quero te convidar a analisar tudo que você recebe como palavra profética. Ouviu? Analisou? Pede discernimento para saber se de fato isso veio ou não da palavra do Senhor. Porque às vezes tem pessoas que se perdem, que fazem a maior confusão porque receberam uma palavra profética que não tem qualquer fundamento bíblico e nem nos princípios de Deus. Alguém achou que viu, soltou, você acredita, a pessoa acredita e cai na maior confusão da sua vida. Então, em nome de Jesus, recebeu uma palavra que é dita profética, pede ao Senhor discernimento, pede ao Senhor orientação. Não vai acreditando em tudo que falarem para você e para mim. A gente precisa ouvir e analisar. Deus nos deu compreensão para isso. E Deus nos deu 2 joelhos também, para quando for necessário, para sempre, né? A gente colocar lá no chão e colocar as questões, sejam elas de que natureza forem, no altar do Senhor. Não, e quando eu falo joelho, é para falar de oração. Então, qualquer posição, em pé, sentado, deitado, quando você estiver orando, tudo você precisa colocar ali diante de Deus e pedir sim a orientação do Espírito Santo para a tua vida, para tuas causas, para tudo que você precisa decidir em nome de Jesus. Amém? Então eu vou finalizar aqui. Peço ao Senhor que abençoe a tua semana, tá bom? Que você fique na paz em nome de Jesus. Amado Senhor e Salvador, obrigada por mais esse dia. Paizinho, louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas. Nos dá um domingo de paz, Senhor. Nos dá um domingo, Paizinho, na tua doce presença. Senhor, em nome de Jesus, que essa semana, Pai, todas as decisões que precisarmos tomar, todas elas sejam feitas diante do teu querer e da tua vontade. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo, minhas irmãs e meus irmãos. Fiquem na paz. Tchau. Até a próxima semana.